programa Checkmate está de volta e continuamos aqui conversando com a fotógrafa e apresentadora Kalina Veloso. Kalina, além de apresentadora, você também atua como fotógrafa, né? Eu queria saber como que a fotografia surgiu na sua vida. Na verdade, eu sempre gosto de falar que foi uma coisa de Deus. Eu prestava assessoria a um parlamentar e no dia faltou fotógrafo. E aí estava lá a máquina, não, tudo bem, pode me dar aí a máquina que eu vou fazer esse material fotográfico. Aí comecei a fotografar e acabei gostando do negócio, né? Fotografei aqui e ali e eu gostei da ideia. E aí eu peguei e disse, quer saber de uma coisa, eu vou comprar uma máquina para mim. Eu comprei uma maquinazinha, né, semi-profissional, digo, vou lá, dar uma de fotógrafa e comecei a fazer material fotográfico. Minto, estou mentindo. Primeiro eu comecei a fazer fotografia dos meus amigos, do pessoal da faculdade, e o negócio começou a ficar legal. Disse, meu Deus, acho que eu vou comprar outra máquina. Aí comprei uma máquina profissional. E quando eu comprei essa máquina profissional, eu pensei, eu não quero ser fotógrafa de eventos, de casamento, de aniversário social. Eu quero fazer uma coisa diferente. E aí foi quando, em setembro de 2013, eu comecei a querer fazer a minha primeira exposição, sem ter noção absolutamente de nada, mas eu quero fazer uma coisa diferente. E foi quando surgiu a ideia de eu fazer a minha primeira exposição chamada Mulheres de Peito, Quem se ama se previne. E aí eu juntei minhas amigas, procurei as minhas amigas, olha, eu quero fazer uma exposição para o mês de outubro rosa. E vai ser um material de prevenção, né, para que as mulheres realmente se cuidem nesse mês de outubro. E aí eu chamei um bocado de amiga minha, juntei no estúdio e comecei a fazer fotografia. E aí eu fotografei, interessante que eu fotografei mulheres de 18 a 80 anos. Então foi muito legal, a minha primeira experiência, eu fiquei super nervosa. Na verdade, até hoje eu fico nervosa para fazer material fotográfico. Eu sempre acho, não vai dar certo, aquela coisa. E geralmente eu comecei a fotografar com essas meninas e foi muito bom a primeira exposição, onde eu fiz a primeira exposição no Solar Bela Vista. E eu fotografei mais ou menos, acho que foi umas 18 mulheres e fiz a parte das mulheres, né, adolescentes, adultas e idosas. Então foi aí que começou a surgir tudo. E eu fiz o primeiro, fiz o segundo, Mulheres de Peito, que fiz o primeiro, o segundo, que eu fiz com material a qual eu doei para a Liga Norte Rio Grandense contra o Câncer, no setor de mamografia. Eu fui fazer uma mamografia, na verdade, e quando eu cheguei lá, até me permite contar essa história, eu sentei naquelas cadeiras, aquele corredor com aquele material, com o banner dos alunos, como é que se propaga o câncer de mama. E aquilo foi me dando uma angústia, eu olhava para aquilo ali, aí olha, o nódulo é assim, eu digo, meu Deus, essa mulherada está aqui, vai fazer uma mamografia e de repente não sabe nem se está com câncer, mas ela já se sente angustiada naquele, eu digo que aquele é um corredor que vai, corredor da morte. Eu falei, não, peraí. E aí eu fui na diretoria, digo, licença, eu vim fazer aqui, eu gostaria de doar meu material da segunda exposição para o corredor de vocês. E aí elas me deram autorização e eu deixei lá esse material fotográfico. E está lá no corredor da Liga. E a terceira exposição que eu fiz, chamada Mulheres de Peito, um Concerto para as Rosas, eu fiz só com mulheres que foram mastectomizadas. No segundo eu fiz, algumas já tinham passado por câncer. E nesse terceiro eu fiz Mulheres de Peito, um Concerto para as Rosas, onde eu só trabalhei com essas mulheres mastectomizadas. O ensaio foi na Pinacoteca e eu achei mais interessante, Raquel, que elas teve mulheres que vinham até da químio, né? Estavam enjoadas, mas elas quiseram participar. E para mim foi muito gratificante e eu me emociono muito quando eu faço um material fotográfico desse, porque eu sei que eu estou contribuindo para a autoestima delas. E nós fizemos um lançamento, porque toda exposição minha tem que ter lançamento, né? Porque se não for para arrasar, eu nem saio de casa, como diz. Então, nós fizemos esse evento, foi lá no Teatro Popular, e se chamou
Mulheres de Peito, Concerto para as Rosas, onde a gente teve como convidado a banda da Polícia Militar fazendo um concerto para essas mulheres. E elas foram estrelas, né? Ficaram nas primeiras filas e estavam lá sendo homenageadas. E a entrada foi 1 quilo foi 1 quilo de leite, onde a gente doou depois para o GAC, e elas foram comigo entregar esse material lá no GAC. Então, aquela história, é promover e fazer diferença com essas mulheres. É um belo trabalho. Agora, uma curiosidade, para organizar uma exposição é preciso de um patrocínio, né? Até para as ampliações, para as fotos. Como é que você agiliza o financiamento dessas exposições? Vamos lá. O Mulheres de Peito é um material que eu financio, né? Porque é o meu trabalho voluntário que eu faço para apoiar essas mulheres. Nas outras exposições, quando surge a temática que eu vou trabalhar, eu convido algumas mulheres e essas mulheres, elas pagam por esse material fotográfico, que depois que termina a exposição, elas adquirem o material e levam para casa. Ou, às vezes, dependendo da temática, nós temos, eu tenho, às vezes, um patrocinador que sempre faço lá no shopping da Zona Norte, onde eles falam a temática, eu trabalho em cima da temática e levo o material para eles fazerem, eles são os patrocinadores. Certo. Bom, agora a gente vai para mais uma pergunta dos estudantes. O Vitor Augusto, do curso de radialismo, vai fazer a sua pergunta. Olá. Bom, nas suas fotos para propagandas contra a violência à mulher, você nunca retrata as mulheres agredidas, né? Eu queria saber o que é que você acha dessas campanhas que utilizam a agressão às mulheres nas suas campanhas. Eu acho um desrespeito à mulher. Porque achei interessante o que você falou. As pessoas usam para fazer material contra a violência mulheres agredidas. E eu acho isso já machuca muito. É como se quisessem usar esse material para chamar a atenção. E às vezes, nós que somos mulheres, eu me sinto mais machucada ainda. Então, o meu material fotográfico, você nunca vai ver Kalina fazendo campanha contra a violência com mulheres agredidas, porque eu quero empoderá-las. Eu quero dizer a elas que o corpo é dela e que ninguém tem direito sobre ela. E que ela denuncie, que a amiga denuncie, porque a denúncia todo mundo pode fazer. Então, as minhas fotos, quando eu trabalho a questão da violência contra a mulher, vão ser fotos de mulheres para que elas se valorizem e para que elas se empoderem e que elas denunciem. Certo. Vamos para mais uma pergunta dos estudantes. Agora, a Aimee Araújo, do curso de jornalismo, faz a sua pergunta. Desde 2016, você tem feito exposições com homenagem ao Augusto Lilás. Como você arruma inspiração para esse tipo de trabalho? Vamos lá. Isso eu falo sem nenhum problema, mas sempre é algo que mexe muito comigo. Na verdade, eu vivi a violência doméstica aos 16 anos de idade. E nesse relacionamento abusivo, iniciou com o não use esse short, começou não quero você falando com fulano, e depois era apertando o meu braço até chegar à violência física. Eu tinha 16 anos de idade, nem a Lei Maria da Penha existia, nem Maria da Penha tinha sido brutalmente agredida. E aquilo ficou na minha mente durante muitos anos, e eu cheguei até a ser espancada por essa pessoa, que era também um jovem de 18 anos. E até então eu não conseguia entender naquela época o porquê que eu continuava com aquele relacionamento. Eu morava em Brasília e vim morar em Natal. E depois de certo tempo, quando eu comecei a fazer as exposições, me chamou a questão do Augusto Lilás um episódio que aconteceu no Rio de Janeiro, onde uma jovem foi estuprada por, acho que 18 homens, eu não me lembro. E aquilo me deu uma revolta, mas até então não conseguia me lembrar de nada do que eu tinha vivido. Então foi quando eu estava no estúdio com uma amiga minha, fotógrafa, e disse, eu quero fazer um material fotográfico. Você me ajuda? Aí eu botei um tecido preto
e foi minha primeira exposição sobre a violência doméstica, e coloquei no meu braço, Eu Não Me Calo. E quando eu coloquei Eu Não Me Calo, até então eu imaginei isso, eu não quero fazer foto com mulheres agredidas. E aí eu utilizei mulheres que eu convidei mulheres que são combatentes à luta contra a violência. Então, nessa primeira exposição, eu tenho delegadas, eu tenho promotoras, eu tenho juízas, eu tenho professoras, eu tenho assistentes sociais que trabalham nessa causa. E aí foi a minha primeira exposição que eu fiz, que foi um sucesso, e foi muito bom, porque através desse material eu fui convidada pela editora Gregory, em São Paulo, para fazer parte de um livro. Eu sou coautora de um livro chamado Mulheres Empreendedoras, Mulheres de Alto Impacto, sobre a questão do empreendedorismo feminino. E pude levar essa exposição para São Paulo em 2016. Então, isso foi muito bom. E aí eu comecei a trabalhar junto com a Secretaria do Estado da Mulher, de Políticas Públicas da Mulher, sobre a violência doméstica. E aí eu fiz, em 2017, com as advogadas e procuradoras do Estado, Eu Mereço Respeito, né, botando a mão no coração. E esse ano eu trabalhei a exposição Ele Não Te Ama, sobre a questão do reconhecimento do relacionamento abusivo, onde eu pude trabalhar com o coletivo Marias do RN, que são meninas, estudantes entre 16 a 21 anos, que participaram desse material. Aí foi quando me deu a lembrança de que eu tinha sido também, de que eu tinha vivido também esse relacionamento abusivo. E quando eu me lembrei disso, eu disse, poxa, era algo que eu não me lembrava, que estava no meu inconsciente e que veio à tona. E aí que eu disse, então, se eu sofri isso é mais um motivo e mais uma bandeira para que eu continue gritando e lutando por cada mulher agredida. Porque ver uma mulher agredida e não falar nada, jamais seria Kalina Veloso. Kalina, os seus projetos se tornaram cada vez mais engajados em pautas feministas, né? E você acha que houve uma transição do seu trabalho fotográfico para essa mobilidade de fotografia engajada? Eu acredito que sim, porque eu já pude ver outras fotógrafas começando a fazer esse trabalho, né? Inclusive, ano passado, eu não estava aqui, né? Eu estava trabalhando em Brasília e eu vi várias fotógrafas fazendo o trabalho de prevenção contra o câncer. Então, se eu estou sendo exemplo bom, que continue, isso é muito bom. É aquela história da floresta, onde tem o beija-flor, né? Então, a floresta estava pegando fogo e o leão pedindo para que todo mundo fosse embora, e ele via aquele beija-flor para lá e para cá, tirando a água do rio e derramando ali. E ele disse, como é que pode? Você está vendo, precisa ir embora, que a floresta está pegando fogo. E o beija-flor disse para o leão, né, eu estou fazendo a minha parte. Então, se cada um de nós fizermos a nossa parte, a gente vai chegar a essa desconstrução e o empoderamento de cada mulher. Certo. Agora vamos para mais uma pergunta dos estudantes. O Evanuel Marques, do curso de radialismo, faz a sua pergunta. Olá. A maioria das suas exposições tem a temática feminista. Para você, como é fazer tanto registro de tantas pessoas para transmitir a mesma mensagem? Sua mensagem está sendo ouvida, entendida e compreendida? Com certeza. Para mim é fantástico. E cada inspiração que vem fica um material diferente. Eu já tenho na faixa mais ou menos de 22 exposições, juntamente com galerias fotográficas em vários locais da cidade. Então eu vejo isso, que as mulheres elas estão querendo realmente dizer que são destaque. Porque é muito bom você convidar uma mulher e dizer assim, olha, eu quero fotografar para você. Isso envaidece, isso deixa a gente diferente. E você talvez não sabe nem como é que aquela pessoa tá, mas quando você diz que ela é bonita, que quer fotografar essa pessoa, ela já fica de uma forma diferente. Então, todas as minhas exposições, ela tem sempre uma história diferente e sempre algo que eu aprendo dentro desse contexto de cada exposição. Então, tem sido muito bom. Eu fico, assim, eu acho o máximo, muito bom, gosto muito mesmo. E como que acontece a escolha das suas pautas? É claro, você trabalha nesse universo
feminista, né? Mas em alguns momentos você está trabalhando conscientização, em outros momentos você está trabalhando com mulheres advogadas, com vários nichos de mulher, né? Então, é uma coisa que acontece naturalmente ou você se prepara e faz uma programação, né, de como atingir o universo que é muito grande das mulheres? Eu digo que a minha inspiração é do meu patrão. E o meu patrão se chama Deus. Então, tudo que eu vou fazer, antes de fazer, eu digo, Deus, eu preciso que tu me inspire. Às vezes, Valquíria, eu estou lá, faço material, vai ser assim, vai ser assado. Às vezes eu nem durmo, porque na verdade eu começo, gosto mais de trabalhar, quem trabalha nessa área de comunicação, eu adoro trabalhar de noite. Eu penso à noite e as coisas para mim só funcionam à noite. Então é à noite onde eu dou uma conversada com ele lá e, olha, me ajuda aí, porque eu não sei o que eu vou fazer agora. Então essas inspirações vêm dele. De uma hora para outra eu estou aqui, ele sabe, parece que ele me guia, ele diz, você vai agir dessa forma. E eu digo, Deus, olha, eu não sei nem como é que vai sair essa foto, mas tu bota a mão aqui e vê o que é que vai sair nessa lente. E eu, às vezes, meu Deus, nem gosto dessa foto. Aí a pessoa diz, nossa, ficou maravilhosa. Então, assim, isso me dá uma coisa diferente e é o que me faz... É o gás que me faz a cada dia fazer algo diferente. E entre essas minhas experiências de fotografia, eu tive um convite para fazer um material fotográfico para a revista do Diário Oficial. E eu vou contar essa história, e o que foi interessante nessa história foi porque eu achava que eu ia fotografar os entrevistados, como eu adoro fotografar gente. Falou em gente, Kalina está ali fotografando. É a minha linha de trabalho. E aí a diretora lá de imprensa disse, olha, eu vou lhe passar o material para você ver a pauta que você tem que fotografar. E esse material vai ser feito uma revista sobre Dorian Gray. Tá ótimo. Quando eu cheguei para falar com o editor, eu disse, olha, tá aqui os lugares que você vai ter que fazer as fotos do material de Dorian Gray. Eu disse, tá bom, como assim? Não, eu não vou fotografar as pessoas que vão ser... Não, também, mas você vai ter uma galeria fotográfica dentro dessa revista só sobre as obras de Dorian Gray. Eu disse, meu Deus, mentira. Falei, não, eu não acredito. Eu nunca fotografei esse tipo de material. E eu disse, meu Deus, para mim foi uma coisa assim, que eu fiquei com medo e disse, meu Deus, teve um momento que eu sentei e disse, eu vou chorar, eu não vou conseguir. E aí, depois de muito nervosa, e eu cheguei até a dizer ao diretor, que Paiva, eu disse, Paiva, eu acho que eu não vou conseguir, mas eu vou ver o que é que você vai achar. Aí eu comecei a fazer material, né? Nervosa, fiz as obras de Dorian Gray, me deu todo o roteiro, e teve um dia que eu estava péssima já, que eu não já estava acreditando que aquilo ia dar certo. Mandei ele, olha, estou precisando do material agora. Digo, estou mandando para você. Aí eu mandei material, tranquila, né? Digo, pronto, ele vai achar uma porcaria, mas vamos lá. Aí disse, olha, eu estou mandando, mas eu acho que você não vai gostar. E aí depois você me diz, né? Qualquer coisa a gente arruma outro fotógrafo. Tá bom. Quando foi no outro dia, ele mandou uma mensagem para mim. Você está tirando onda com a minha cara? Eu falei, pronto, é agora. Aí o que foi que aconteceu? Ele disse, caramba, as fotos estão muito boas. Eu digo, mentira, você está brincando comigo. Ele, não, formidável. Disse, olha, eu não estava bem para fazer essas fotos, pois todo dia trabalhe as fotos assim, não esteja bem, porque ficaram ótimas. Então, para mim, aquilo ali foi uma lição grande que eu tive. E para mim, mais uma motivação de que nós precisamos acreditar mais no trabalho da gente. E eu digo, meu Deus, ainda bem que tu estava ali comigo, porque senão, se dependesse de mim, eu tinha desistido e não teria ficado tão bom o material. Certo. A gente vai para um breve intervalo, Checkmate volta em instantes. Até já.